Neste vídeo nós iremos ver como scripts com o mesmo objetivo possuem performance diferente, dependendo aonde são executados. Eu tenho uma aplicação E3 aqui, em que eu tenho um script que ele incrementa tags e esses tags estão vinculados a esses objetos displays. Então se eu clico aqui nesse botão que está escrito servidor, ele incrementa então esses tags que estão vinculados a esses objetos displays. E o incremento é automático. Porém, um outro botão com um script de igual objetivo, quando eu clico nele, a aplicação inteira trava. Notem que eu tenho um relógio aqui, os segundos eles são parados, e eu tenho uma mensagem aqui no meu viewer escrita não está respondendo, e eu não consigo fazer mais nada, a aplicação inteira trava. E após 27 segundos, o incremento é realizado, volta então o tempo a ser marcado, e aquela mensagem não respondendo deixa de existir. E a aplicação volta a acontecer normalmente. Então como é que um script que faz incremento em algumas tags tem resultados tão diferentes de performance? E este é o objetivo deste vídeo, mostrar com clareza aonde o script será executado. Então, fechando aqui o meu E3 Viewer, eu tenho aqui então esses dois botões com esses scripts. Eu tenho os tags internos, são 3 tags internos vinculados cada um a um desses objetos display, e eu tenho um tag demonstração do tipo current time que está mostrando a data e hora aqui. Então qual é o script que eu tenho nesse botão viewer aqui? Eu tenho um script que faz um for de 1 até 5000, e ele faz o quê? Então ele vai pegar esses tags internos, o tag interno 1, 2 e 3, o valor deles, e vai atribuir ao valor desses tags internos o valor dele mesmo mais 1, ou seja, faz um incremento com o valor 1. E esse incremento é feito 5000 vezes, já que eu tenho um for de 1 até 5000. Então eu vou fazer esse loop 5000 vezes aqui. Eu fiz também um script que passa para a variável hora a data e hora do início do script. Feito o loop, eu vou passar para a mesma variável hora o valor atual menos o valor inicial. Com isso, a variável hora recebe o tempo gasto nesse script de 5000 vezes incrementar essas 3 tags internas. Como a gente viu na aplicação, demorou 27 segundos para rodar esse script. Na aba Design, eu vou no outro objeto botão e eu vejo que eu tenho aqui um script um pouco diferente. Eu tenho Application Get Object Dados Script Server, ou seja, dentro da pasta de dados tem um tag chamado Script Server, e eu estou negando ele. Ou seja, ele vai estar sempre trocando informação. Então cliquei no botão, ele vai ter o valor modificado. Por que eu fiz isso? Porque aqui nesse objeto Script Server, nesse tag aqui, eu criei um evento chamado onValueChange. Então aqui no onValueChange, eu fiz o seguinte: eu quero sempre que a propriedade value desse meu tag, ou seja, o valor desse tag, sempre que alterar o valor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo script que eu fiz no botão viewer, só que agora sendo executado em um tag interno, dentro do servidor. Então lá, de novo, a hora está recebendo a data e hora no início do script, faço um for aqui de 0 até 5000, e eu vou pegar os tags, os tags internos, 1, 2, 3, os próprios tags internos e atribuir o valor 1. Então também aqui é o mesmo script de incremento. Eu também passei para a variável hora o tempo gasto nesse for. Só que no meu objeto script server eu não posso usar o MessageBox. O MessageBox é um método de tela, não é um método do servidor. Então nós não vamos conseguir executar o método MessageBox em um objeto do servidor como esse tag interno aqui. Então o que eu fiz? Usei o método trace. O que esse método trace ele faz? Ele vai criar um arquivo txt na mesma pasta onde está o meu domínio, aqui no caso com o tempo do script. Então não foi nem necessário, porque foi instantâneo. Vamos lembrar aqui, ó. Vamos rodar de novo a aplicação.
Se eu clicar no servidor, ele foi instantâneo, demorou menos de 1 segundo aqui para a adição desses novos valores. Mas se eu for no viewer de novo, ele vai demorar aqueles 27 segundos. Então qual é a diferença desses dois scripts? Eles fazem as mesmas coisas. A diferença está onde o script está sendo executado. Então, vamos lembrar um pouquinho do E3, da estrutura do E3, estrutura básica do E3. A estrutura básica do E3 é um E3 server sendo executado em uma máquina e o E3 viewer acessa essa máquina na rede. Então, a ideia do E3 é não necessariamente rodar a visualização na mesma máquina que está sendo executada a aplicação. Então eu consigo remotamente acessar os dados que estão sendo executados aqui. Os scripts que eu rodo numa tela, eles vão ser executados no E3 viewer. Os scripts que eu rodo em um tag inserido em um objeto de dados, em um servidor de dados, eu vou executar na máquina servidora. Voltando então no E3 Studio, eu tenho aqui neste meu objeto botão com o título Viewer, eu tenho o quê? Eu tenho acesso mais de 5.000 vezes a tags que estão inseridos no servidor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou rodar um script que ele vai fazer o acesso mais de 5.000 vezes a itens que estão inseridos aqui dentro. Então esse tráfego de informação vai ter que acontecer para o script ser executado. E isto faz então que a aplicação trave, porque ele vai fazer muitas vezes esse acesso. Então agora a minha aplicação está sendo executada na mesma máquina, então eu não tenho essa divisão aqui, ó, E3 Server e E3 Viewer. Agora imagina uma aplicação onde eu realmente tenho um viewer rodando numa máquina e o server rodando em outra. Então isso é um problema. Então o que se deve fazer? Deve-se evitar ao máximo acessar dados via script de itens do servidor. Lógico que eu fiz aqui um exagero. Não vai ter esse acesso todo 5.000 vezes aos mesmos tags. Isso aqui foi só um exagero para mostrar o que pode acontecer. Não significa também que agora eu não posso acessar nenhum tag, nenhum item do servidor via script. Não, eu fiz logicamente um exagero para mostrar o quê? Mostrar que eu posso melhorar a performance dos meus scripts se eu fizer a segunda opção. Então como é que eu fiz a segunda opção? Eu na tela inseri um outro objeto botão e acessei apenas 2 vezes itens do servidor. Eu acessei inclusive até o mesmo item, Eu acessei um tag interno e neguei ele. Foi isso que eu fiz. Então essa troca de informação do viewer com o server foram feitas 2 vezes ao invés de no mínimo 5.000, São 3 tags, então daria 15.000 vezes essa troca de informação. Então, o que eu fiz também, voltando no estúdio, bom, eu neguei isso e agora eu fui lá no meu servidor de dados e criei um script nesse meu tag que sempre que fosse alterado o valor, eu executaria o incremento desses tags aqui. Então esses tags aqui fazem parte do servidor, assim como esse tag que eu chamei de script server. Com isso, eu não vou ter esse acesso do viewer com o servidor. O script vai ser sempre executado aqui. E por isso, então, da rapidez desse incremento. E o objetivo deste vídeo é exatamente esse: mostrar a diferença de scripts que são executados no viewer e que acessam dados do servidor do que scripts que são executados no próprio servidor.